Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! O caminho do artista. Desperte o seu potencial criativo e rompa seus bloqueios. Julia Cameron. Apresentação. A autora nos convida a enxergar a criatividade como uma característica natural do ser humano e não como um talento exclusivo de poucos. Muitos bloqueios criativos surgem de medos, críticas internas e experiências passadas que nos fazem duvidar da nossa capacidade de criar. A obra se apresenta como um processo de recuperação criativa, quase como um caminho de reconexão com algo que já existe dentro de cada pessoa. O objetivo não é formar artistas profissionais, mas ajudar qualquer indivíduo a viver de forma mais criativa e autêntica. Para isso, a autora sugere práticas simples e acessíveis que ajudam a desbloquear a mente e fortalecer a autoconfiança. A autora também destaca a importância de tratar a criatividade como algo espiritual, ligado à expressão pessoal e ao sentido de propósito. Recuperar a criatividade exige disciplina, abertura e coragem para enfrentar inseguranças. Todos são criativos por natureza, mas é preciso cultivar esse potencial com intenção. O convite é para reconstruir sua relação com a criação, abandonando limitações e redescobrindo o prazer de expressar quem realmente é. Introdução. A criatividade não é um dom raro, mas uma habilidade natural que pode ser recuperada e desenvolvida. Muitas pessoas vivem desconectadas do seu potencial criativo por causa de críticas internas, medo de julgamento e experiências negativas do passado. Esses bloqueios não são permanentes e podem ser superados com prática e consciência. A autora introduz o conceito de recuperação criativa, comparando esse processo a um caminho de autoconhecimento e transformação pessoal. Não é preciso ser artista profissional para se beneficiar, pois a criatividade está presente em qualquer área da vida. O processo exige comprometimento, já que envolve mudanças de hábitos e disposição de enfrentar inseguranças. Ao cuidar da própria criatividade, a pessoa também melhora sua relação consigo mesma, ganhando mais confiança e passa a viver com mais liberdade e autenticidade. Eletricidade espiritual. Princípios básicos. A autora apresenta a criatividade como uma força viva, quase como uma energia que flui através das pessoas quando elas estão abertas a criar. Ela defende que não somos a fonte da criatividade, mas canais por onde essa energia passa, e quanto mais confiamos nesse processo, mais ideias surgem com naturalidade. Bloqueios criativos aparecem quando tentamos controlar demais, duvidamos de nós mesmos ou buscamos perfeição. Esses comportamentos interrompem esse fluxo natural. Em vez de pressionar resultados, é preciso aprender a confiar, praticar e permitir que a criatividade se manifeste sem julgamentos. A autora também reforça a importância da espiritualidade nesse processo, não necessariamente ligada à religião, mas a uma conexão com algo maior que inspira e orienta. Ao cultivar essa relação, a pessoa reduz o medo, aumenta a confiança e se sente mais livre para experimentar. A criatividade cresce quando existe abertura, disciplina e fé no processo. Ao abandonar o controle excessivo e desenvolver confiança, qualquer pessoa pode acessar esse fluxo criativo e transformar sua forma de pensar, criar e viver. Ferramentas básicas. A autora apresenta práticas simples que ajudam a destravar a criatividade no dia a dia. A principal delas são as páginas matinais, que consistem em escrever livremente, logo ao acordar, tudo o que vier à mente, sem filtro ou preocupação com qualidade. Esse exercício funciona como uma limpeza mental, reduzindo ansiedade, críticas internas e excesso de pensamentos que bloqueiam a criação. Outra ferramenta importante é o encontro com o artista.
Um momento semanal em que a pessoa dedica tempo a si mesma para fazer algo prazeroso e inspirador, como caminhar, visitar um lugar diferente ou explorar algo novo. A ideia é alimentar a mente com experiências que despertem curiosidade e renovem a energia criativa. Essas práticas exigem constância e compromisso, mesmo quando parecem simples demais. O valor está justamente na repetição, que aos poucos fortalece a autoconfiança e cria espaço para novas ideias surgirem. A criatividade não depende apenas de inspiração, mas de hábitos. Ao incorporar essas ferramentas na rotina, qualquer pessoa consegue reduzir bloqueios, se reconectar com sua imaginação e desenvolver uma relação mais leve e produtiva com o ato de criar. Semana 1. Recuperando o senso de segurança. O primeiro passo para desbloquear a criatividade é reconstruir a confiança em si mesmo. Muitos bloqueios surgem de críticas antigas, comparações e experiências negativas que fazem a pessoa duvidar da própria capacidade. Por isso, o foco inicial é criar um ambiente interno mais seguro, onde errar e experimentar não sejam vistos como fracasso. O incentivo é para observar e questionar a voz crítica interna, aquela que desanima, julga e impede a ação. Ao identificar esses pensamentos, a pessoa começa a enfraquecer esse padrão e abre espaço para uma mentalidade mais positiva e encorajadora. Nesse processo, as páginas matinais ganham um papel essencial, ajudando a organizar emoções e reduzir a autossabotagem. A autora também propõe exercícios de autoanálise, como lembrar momentos de dor criativa e reconhecer como eles ainda influenciam o presente. A ideia é não reviver o sofrimento, mas entender sua origem para não continuar preso a ele. A criatividade precisa de segurança para florescer. Ao desenvolver autocompaixão, reduzir a autocrítica e criar hábitos de apoio interno, a pessoa começa a reconstruir sua confiança e dá os primeiros passos para se expressar com mais liberdade. Semana 2. Recuperando o senso de identidade. A autora aprofunda o processo de reconexão com quem você realmente é, além das expectativas externas e dos rótulos que foram sendo acumulados ao longo da vida. Muitos bloqueios criativos surgem quando a pessoa passa a viver de acordo com a opinião dos outros, deixando de lado seus próprios interesses, gostos e intuições. A proposta é resgatar a identidade criativa original, aquela que existia antes das críticas e das comparações. Para isso, a autora incentiva a revisitar memórias da infância, identificar atividades que traziam alegria e reconhecer talentos esquecidos. Esse olhar para o passado ajuda a recuperar partes autênticas da personalidade que foram sendo deixadas de lado. Ela também alerta sobre a influência de pessoas negativas, que desencorajam ou diminuem ideias criativas. Aprender a proteger sua energia e escolher melhor as influências ao redor é essencial para fortalecer a própria identidade. Ser criativo exige autenticidade. Ao se reconectar com seus reais interesses, confiar mais na própria voz e reduzir a dependência da aprovação externa, a pessoa começa a construir uma identidade mais sólida e alinhada com sua essência criativa. Semana 3. Recuperando o senso de poder. Depois de resgatar segurança e identidade, é hora de retomar o controle sobre a própria vida criativa. Muitas pessoas se sentem sem poder porque delegam suas decisões, buscam aprovação constante ou acreditam que não são capazes de sustentar suas escolhas. O poder pessoal está ligado à responsabilidade, assumir o que você quer, o que pensa e o que decide criar. Isso inclui aprender a lidar com críticas, frustrações e medos sem abandonar o próprio caminho. É importante estabelecer limites, evitando pessoas e situações que drenam energia e enfraquecem a confiança. Outro ponto é parar de esperar o momento perfeito ou a validação externa para agir. O verdadeiro poder criativo surge quando a pessoa começa, mesmo com insegurança, e aprende fazendo. Pequenas ações consistentes ajudam a construir autoconfiança e mostram que é possível avançar. O poder criativo cresce quando você assume a autoria da própria vida. Ao confiar mais em si mesmo, tomar decisões conscientes e agir apesar do medo, a pessoa deixa de se sentir bloqueada e passa a se posicionar como protagonista da sua criatividade. Semana 4. Recuperando o senso de integridade.
Ser criativo também exige honestidade consigo mesmo. A integridade está ligada a viver de acordo com o que você realmente acredita e deseja, sem se trair para agradar os outros ou se encaixar em padrões que não fazem sentido para você. Muitos bloqueios surgem quando a pessoa ignora seus próprios sentimentos, aceita situações que a incomodam ou segue em caminhos que não refletem sua verdade. Esse desalinhamento gera frustração e esgota a energia criativa. Por isso, recuperar a integridade envolve reconhecer onde você está sendo incoerente e começar a fazer ajustes, mesmo que pequenos. É importante dizer não quando necessário e estabelecer limites claros, protegendo seu tempo, sua energia e sua expressão criativa. Isso fortalece o respeito por si mesmo e cria um ambiente mais saudável para criar. A criatividade floresce quando existe alinhamento interno. Ao agir com mais verdade, assumir suas escolhas e respeitar seus próprios valores, a pessoa ganha mais clareza, confiança e liberdade para se expressar de forma autêntica e consistente. Semana 5. Recuperando o senso de possibilidade. Muitas vezes, as pessoas limitam a própria criatividade por acreditarem que seus sonhos são grandes demais, difíceis demais ou até irreais. Esses pensamentos reduzem a ação e fazem com que ideias nunca saiam do papel. A autora propõe quebrar essas barreiras mentais, incentivando a imaginar sem restrições e a considerar novas possibilidades para a própria vida. A criatividade cresce quando há abertura para explorar caminhos diferentes, sem medo de errar ou de não ter tudo sob controle. É importante substituir pensamentos negativos por uma postura mais curiosa e otimista, permitindo que a pessoa enxergue oportunidades onde antes via apenas limitações. Pequenas mudanças de perspectiva já são suficientes para destravar novas ideias. A criatividade depende daquilo que você acredita ser possível. Ao expandir sua visão, questionar suas limitações e se permitir sonhar maior, a pessoa cria espaço para novas experiências, ideias e realizações, tornando sua vida mais criativa e cheia de oportunidades. Semana 6. Recuperando o senso de abundância. A autora trabalha a mudança de mentalidade da escassez para a abundância, mostrando como pensamentos de falta podem travar a criatividade. Quando a pessoa acredita que não tem tempo, dinheiro ou talento suficiente, acaba se limitando e deixando de agir. Essa visão estreita impede o fluxo criativo e reduz as oportunidades. A autora propõe desenvolver uma percepção mais ampla, reconhecendo recursos, habilidades e possibilidades que muitas vezes passam despercebidos. Ao valorizar o que já se tem, a pessoa começa a enxergar novas formas de criar e resolver problemas. Também incentiva o cuidado com comparações, já que focar no sucesso dos outros pode reforçar a sensação de insuficiência. Outro ponto importante é aprender a lidar com dinheiro e trabalho criativo de forma mais consciente, entendendo que é possível equilibrar realização pessoal e sustento financeiro. A criatividade não precisa ser sacrificada por segurança, nem o contrário. A abundância começa na forma de pensar. Ao substituir a escassez por gratidão, ampliar a percepção de recursos e confiar no próprio potencial, a pessoa libera sua criatividade e passa a agir com mais confiança, abrindo espaço para crescimento e novas oportunidades. Semana 7. Recuperando o senso de conexão. A criatividade não acontece de forma isolada, mas está profundamente ligada à conexão consigo mesmo, com os outros e com o mundo ao redor. Muitas vezes, os bloqueios surgem quando a pessoa se fecha, se distancia de experiências novas ou perde o contato com aquilo que a inspira. A proposta é retomar essa conexão por meio da atenção ao cotidiano, valorizando pequenos momentos, encontros e percepções que alimentam a mente criativa. Estar presente e aberto ao que acontece ao redor permite que ideias surjam de forma mais natural. A autora também reforça a importância de se reconectar com algo maior, seja pela espiritualidade, pela natureza ou por atividades que tragam sentido. Outro ponto importante é o relacionamento com outras pessoas. Trocas sinceras, apoio mútuo e ambientes positivos fortalecem a criatividade, enquanto relações negativas podem bloqueá-la. Saber escolher essas conexões faz diferença no processo criativo. A criatividade cresce quando há abertura para se conectar.
Ao se tornar mais presente, cultivar relações saudáveis e buscar inspiração no mundo ao redor, a pessoa amplia sua visão e passa a criar com mais profundidade, sensibilidade e autenticidade. Semana 8. Recuperando o senso de força. A criatividade também depende de resistência emocional e disciplina para continuar, mesmo diante de dúvidas e dificuldades. Ao longo do processo criativo, é comum enfrentar oscilações, inseguranças e momentos de desânimo, e é justamente nesses momentos que a força interior precisa ser desenvolvida. Essa força não vem de perfeição, mas da capacidade de persistir. Criar exige consistência, prática e disposição de seguir em frente, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É importante reconhecer o próprio progresso, valorizando pequenas conquistas em vez de focar apenas no que ainda falta. Outro ponto é aprender a lidar melhor com críticas, tanto internas quanto externas, sem permitir que elas interrompam o processo criativo. Fortalecer a autoconfiança ajuda a manter o foco e a continuidade. A criatividade se sustenta com força emocional e compromisso. Ao desenvolver disciplina, resiliência e uma atitude mais firme diante dos desafios, a pessoa ganha estabilidade para continuar criando e evoluindo, mesmo em meio às incertezas. Semana 9. Recuperando o senso de compaixão. É importante tratar a si mesmo com mais gentileza durante o processo criativo. Muitos bloqueios surgem de uma autocrítica dura e constante que cobra a perfeição e não tolera erros. Esse comportamento gera medo, paralisação e acaba afastando a pessoa da própria criatividade. A autora propõe substituir esse julgamento por uma postura mais compreensiva, reconhecendo que errar faz parte do caminho e que todo o processo criativo envolve tentativas, ajustes e aprendizado. Ao desenvolver autocompaixão, a pessoa reduz a pressão interna e se sente mais livre para experimentar. Ela também incentiva o olhar para suas dificuldades com mais empatia, entendendo suas limitações sem se punir por elas. Esse cuidado interno fortalece a confiança e cria um ambiente emocional mais saudável para criar. A criatividade floresce melhor quando existe respeito por si mesmo. Ao trocar a crítica excessiva por compreensão, a pessoa se liberta do medo de falhar e passa a criar com mais leveza, coragem e autenticidade. Semana 10. Recuperando o senso de autoproteção. Proteger a própria criatividade é essencial para que ela continue crescendo. Muitas vezes, o processo criativo é interrompido por influências externas negativas, críticas destrutivas ou até pelo excesso de exposição antes que uma ideia esteja madura. Aprenda a cuidar melhor de suas ideias, evitando compartilhá-las com pessoas que não oferecem apoio ou compreensão. Nem todo mundo saberá valorizar o que ainda está em desenvolvimento, e isso pode gerar insegurança e bloqueios. Por isso, escolher bem com quem dividir seus projetos faz parte da autoproteção. É importante estabelecer limites claros, tanto com os outros quanto consigo mesmo, evitando sobrecarga, distrações e compromissos que afastam do foco criativo. Proteger seu tempo e energia é fundamental. A criatividade precisa de um espaço seguro para se desenvolver. Ao criar barreiras saudáveis contra influências negativas, respeitar seu próprio ritmo e cuidar das suas ideias com mais atenção, a pessoa fortalece sua confiança e mantém o fluxo criativo mais estável e consistente. Semana 11. Recuperando o senso de autonomia. A criatividade amadurece quando a pessoa aprende a confiar nas próprias escolhas e seguir seu caminho com independência. Ao longo da vida, é comum depender da aprovação dos outros, o que enfraquece a confiança e limita a expressão criativa. Desenvolva uma postura mais autônoma, tomando decisões baseadas em seus valores, interesses e intuição, sem esperar validação constante. Isso não significa ignorar opiniões, mas saber filtrar o que realmente faz sentido e manter o controle sobre a própria direção. A autonomia exige responsabilidade, já que assumir suas escolhas implica lidar com consequências e desafios. Esse processo fortalece a autoconfiança e torna a pessoa mais segura para criar e se posicionar. Outro ponto importante é aprender a reconhecer conquistas pessoais, valorizando o próprio progresso sem depender de reconhecimento externo. Isso ajuda a consolidar uma base interna mais sólida. A criatividade se fortalece com independência.
Ao confiar mais em si mesmo, assumir suas decisões e reduzir a necessidade de aprovação, a pessoa se torna mais livre para criar com autenticidade e consistência. Semana 12. Recuperando o senso de fé. A criatividade também depende de confiança no processo e na própria trajetória. Fé, nesse contexto, não está ligada necessariamente à religião, mas à capacidade de acreditar que existe um caminho sendo construído, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Ao longo do desenvolvimento criativo, surgem dúvidas, incertezas e momentos de estagnação, mas é justamente a fé que sustenta a continuidade. Confiar que cada processo tem valor ajuda a reduzir a ansiedade por resultados imediatos e permite que a pessoa continue criando com mais tranquilidade. É importante reconhecer o quanto já foi conquistado, olhando para trás e percebendo a evolução. Esse exercício fortalece a confiança e dá mais segurança para seguir em frente. A criatividade se aprofunda quando existe entrega e confiança. Ao acreditar no próprio processo, aceitar os altos e baixos e manter a constância, a pessoa desenvolve uma relação mais madura com a criação e passa a viver de forma mais alinhada, leve e significativa. Epílogo. O processo de recuperação criativa não termina ao final das 12 semanas, mas continua ao longo da vida. A criatividade é como um músculo. Quanto mais exercitada, mais forte se torna, mas também precisa de cuidado constante para não voltar a ser bloqueada. A autora incentiva a manter as práticas aprendidas, como as páginas matinais e os encontros consigo mesmo, como hábitos permanentes. Esses exercícios ajudam a preservar a clareza mental, a confiança e a conexão com a própria essência criativa. Lembra também que recaídas fazem parte do caminho e que momentos de dúvida ou bloqueio não significam fracasso, mas oportunidades de retomar o processo. Outro ponto importante é reconhecer que a criatividade traz mudanças reais na forma de viver, tornando a pessoa mais consciente, presente e alinhada com seus desejos. Esse novo olhar impacta não só a produção artística, mas todas as áreas da vida. Em resumo, viver de forma criativa é uma escolha contínua. Ao manter disciplina, curiosidade e confiança no processo, qualquer pessoa pode sustentar esse estado e seguir evoluindo, criando uma vida mais autêntica, expressiva e significativa. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!